escrevo com Marcelo Vindicato, baseado em Marcelo Vindicato Gaúcho, de Porto Alegre, que escreve comigo sempre. A gente agora adaptou um livro chileno chamado Um Pai de Cinema, que é de um grande escritor do Chile chamado Antônio Skármeta, que é o mesmo autor de O Carteiro Poeta, e de uma peça de teatro que gerou um filme recente chamado Um Doido, do Gael Garcia Bernal, para citar duas obras que foram geradas baseadas na literatura dele. Vou jogar o chiclete fora. Então, o projeto se chama O Filme da Minha Vida, que a gente pretende rodar no ano que vem, no primeiro semestre ainda, numa data ainda que vamos estudar melhor. Eu adoro o Sul, sempre vim ao Festival de Gramado, desde 93, provavelmente deve ter sido a primeira vez em Gramado, depois fui muitas vezes para lá. No ano, qual foi o ano que parece que eu fui para Gramado? Em 2011, a gente abriu o Festival de Gramado com o Palhaço, foi uma experiência linda na vida da gente. Foi ali o início da jornada dele antes da estreia oficial, né, circuito. E é sempre uma alegria vir para o Sul, adoro isso aqui, sempre tive vontade de fazer alguma coisa aqui na Serra. E esse livro eu encontrei o veículo perfeito para isso, porque originalmente a história se passa numa vila, na Serra chilena, e aí quando eu li esse livro, a história é linda, e imediatamente a gente se animou de fazer desse livro um filme. E imediatamente eu já lia pensando que tinha que ser no Sul. A gente veio, aí começamos a pensar nisso, começou essa adaptação, aí teve um contato com o Glauco Rubin, que também está por aqui em algum lugar, que é um produtor de locação aqui do Sul. A gente entrou em contato com ele para ele dar algumas dicas de alguns lugares aqui. E aí eu vim para cá, no Spa do Vinho, no ano passado. Você sabe quando eu fui, Teste? Eu não sei. Você sabe que é? Foi janeiro. Foi janeiro desse ano. Foi janeiro, né? Olha, não lembro. Então, em janeiro desse ano, eu vim aqui para o Spa do Vinho, fiquei aqui no final de semana com o roteirista do filme, o Marcelo, para a gente meio escrever aqui, sentindo a região, olhando um pouco já a arquitetura de lugares, dar uma inspirada. E inspirou muito, ajudou muito no roteiro. Passamos aqui no final de semana nesse lugar incrível, que é esse Spa do Vinho. E aí, bom, aí a coisa foi andando, a gente seguiu trabalhando no roteiro. E aí o Glauco entrou para começar uma pesquisa profissional, né, da região. E essa viagem agora, que eu vim com a Vânia e com a Kitty Fell, que era minha assistente de direção, foi para olhar esses lugares agora, assim, para uma confirmação, para entender se era isso mesmo, se estava tudo bem. E foi uma confirmação melhor do que o esperado. Assim, tudo que a gente já tinha gostado por fotos, ao vivo era melhor ainda, e ainda outras surpresas pelo caminho, porque pegando estradas, você, peraí, para nesse lugar, descobre um novo lugar, às vezes no meio do caminho. Para dar uma ideia assim, de onde a gente pretende rodar o filme, na verdade são vários lugares, algumas coisas em Monte Belo do Sul, tem uma parte bem importante do filme Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Antônio Prado, Nova Roma do Sul, me corrija se eu estou falando algum nome errado, tá? Bento Gonçalves, claro, a gente vai ficar aqui no Spa do Vinho, que na verdade assim, tudo onde tudo vai ficar no Spa do Vinho. A gente vai ficar aqui rodando mais ou menos nessa região, né? Então, o que mais? Tem mais agora não quero. Garibaldi, Farroupilha, Veranópolis, Cotiporã. E mais alguma que a gente vai definir? E mais algumas que vamos definir depois, exatamente. Tem uma questão do trem, que a gente
hoje fez o famoso passeio Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Era um passeio que eu ainda não tinha feito. A gente tinha um namoro de quem sabe fazer naquele trem que é mais distante, hein? Marcelino Ramos. Mas a gente está entendendo, pela logística de produção, que talvez seja muito longe para a gente deslocar toda uma equipe para lá. Então agora a gente já está namorando a ideia de fazer no trem daqui mesmo enfim, talvez com imagens de uma outra via férrea que é de onde? Da LL. Da América Latina. Tá certo, porque como o trem daqui é bem urbano e passa por perímetros urbanos muito fortes, o filme se passa nos anos 60, no início dos anos 60. Um filme de época, um filme grande, um filme que está envolvendo uma produção enorme de duração, de carros de época, de uma reconstrução de uma época de uma forma linda que a gente pretende fazer, trabalhando com grandes profissionais, grandes artistas e técnicos ao nosso lado. E isso. Então agora essa viagem foi para uma confirmação, um namoro ao vivo de tudo que a gente estava sonhando e adoramos, e os encontros são ótimos, e isso o povo é muito gentil do Sul. Tem uma característica também que eu acho que é pouco usada no cinema brasileiro. Eu acho que de uma maneira geral a gente sempre privilegia as paisagens do Rio, né? Muito filme carnaval, favela, Copacabana, e pouco no Sul, eu acho. Assim. Na verdade, assim, os cineastas gaúchos, né, evidente, fazem grandes filmes aqui, mas poucas vezes vem gente de fora filmar aqui. O Quatrilho, não me lembro de outra. O Quatrilho foi o mais emblemático, teve uma carreira muito bonita, foi para o Oscar, além da história linda aqui no Brasil. Mas são poucos os filmes, eu acho, que utilizam a paisagem gaúcha. Então eu estou feliz, assim. Na verdade eu sempre tive vontade de fazer algo no Sul e agora chegou a hora. Da melhor maneira possível, de uma maneira orgânica. Realmente é um livro muito bonito, que tinha tudo a ver de fazer aqui no Sul, e agora as coisas se juntaram, então vai ser uma boa temporada que passaremos aqui nos próximos tempos, porque na verdade não é só a filmagem, né? A gente já deve voltar talvez em setembro, para mais estudos da região, provavelmente em novembro ou dezembro, com mais gente da equipe, para começar um estudo mais aprofundado de direção de arte, de fotografia e tudo. E acho que isso, enfim, foi só uma abertura aqui, mas eu acho que agora vocês podiam perguntar coisas de vocês. A tua ideia seria somente dirigir ou atuar também? Eu atuo também nesse filme. No Palhaço, eu fazia o personagem principal, dessa vez não. Dessa vez o protagonista é um jovem de 22 anos, eu já estou pensando em alguns atores e ainda não defini quem vai ser. Eu faço um personagem coadjuvante, que é um amigo assim, do protagonista, e é um personagem divertido, mas um personagem menor. Assim. Tem alguns outros nomes confirmados do elenco? Dá para adiantar um pouquinho da história, assim, pra gente contar um pouquinho como é que vai ser? A história é de um jovem professor que no início do filme, o pai, que é um estrangeiro, abandona o filho e a mãe, dizendo que voltou para sua terra natal. E ao longo do filme, esse personagem vai amadurecer. É a clássica história de um jovem virando adulto, os primeiros amores, as primeiras formação de um caráter, formação de um homem, né? E ao longo disso ele vai descobrir. Eu não posso entregar muito o filme, mas ao longo do filme ele vai descobrir que o pai, na verdade, está mais perto do que ele podia imaginar. Que ele não está onde ele disse que estava. E aí, a partir daí, ele vai ter que lidar com isso e como ele vai fazer com essa informação perante a mãe, aos amigos e a sua cidade. Essa é mais ou menos a história básica. Dá para ler o livro? Na verdade eu não posso me entregar nada, mas está lá o livro, né, que já entrega tudo. Um livro lindo, aliás. Eu recomendo, Um Pai de Cinema.